Bom dia, meus queridos irmãos. Em continuação ao assunto sobre o dízimo, vamos continuar comentando, porque é um assunto relevante, profundo e é necessário que temos que pedir a Deus o conhecimento e a sabedoria para entendermos tudo sobre o dízimo. Então eu quero chamar a atenção de vocês para um texto importante da palavra de Deus em Mateus, no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, verso 23 diz assim: Jesus falando, chamando a atenção dos sacerdotes, e ele disse o seguinte: ai de vós, escribas, fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendo negligenciado os principais preceitos mais importantes da lei, que é a justiça, a misericórdia e a fé, ou a fidelidade, tanto faz. Veja bem, o mais importante da lei não é o dízimo. O mais importante da lei está dizendo Jesus aqui, e vocês negligenciam, vocês não cumprem, vocês não praticam, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então vamos meditar um pouco nesses pontos aqui. Por exemplo, o que é fé ou justiça? Eu sempre digo, fé é dar um salto no escuro e cair nos braços de Deus. Fé é acreditar. Fé é crer. Fé é não ver e acreditar. Por exemplo, Deus, eu não consigo vê-lo. E você pode pesquisar, investigar Deus, mas você jamais verá a Deus enquanto você for humano. Não tem como. Deus pode ser investigado, mas ele nunca vai ser encontrado. Agora, nós encontramos Deus através da fé, porque nós sentimos a presença dele quando cantamos, quando oramos, quando testemunhamos. Nós sentimos a presença dele. Quando ele faz uma cura, quando ele liberta alguém, nós sabemos perfeitamente que ele se faz presente, porque Deus é onisciente, onipresente e onipotente. Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Mas não pode ser encontrado pelo homem. Só os limpos de coração é que verão a Deus. Um dia verão. Mas por enquanto não. Podemos ver, sim, sentir, através dos nossos sentidos, não dos nossos olhos mortais. Porém, ele chama a atenção dos fariseus aqui e diz: o mais importante da lei, ele está querendo dizer, não é dar o dízimo. O mais importante da lei vocês não praticam. O que é que eles não praticavam? A justiça. E o que é justiça? É ser justo, é ser honesto, é ser íntegro, é não roubar ninguém, é ser correto, é respeitar a pessoa como ela é, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Porque o ser humano, ele só vê os defeitos da pessoa, ele acusa, ele só vê nele coisas ruins, coisas que não prestam. Por isso que Jesus chamou atenção. O mais importante da lei não é o dízimo, o mais importante da lei é a justiça, é a misericórdia, é a fé. E isso vocês, fariseus, não praticam. Eu poderia dizer isso, pastores, bispos, missionários, sacerdotes, vocês não cumprem os preceitos da lei de Deus. Os principais preceitos é a justiça,
é ser justo, é ser um homem correto com todas as pessoas, ter a mesma igualdade, o mesmo direito, é a razão, é a equidade, é respeitar o direito do outro, coisa que isso não acontece porque as igrejas hoje proíbem o cidadão de tudo. Proíbe, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode usar determinada roupa, não pode usar, vamos dizer assim, um comércio qualquer, não pode estar bem vestido. Então ele já começa a acusar as pessoas. Então nós temos que aceitar as pessoas como ela é, porque quem convence o homem do pecado, o que ele deve ou não deve fazer, não é o pastor, é o Espírito Santo. O Espírito Santo é que convence o homem do pecado. Ele vai falar com a pessoa e vai dizer o que ele deve usar e o que não deve usar. Então ele não precisa de um predador, um acusador, um difamador que venha querer botar o cidadão nos trilhos. Não compete a ele. Quem convence o homem do pecado é o Espírito Santo. Outro ponto importante que Jesus chamou a atenção dos fariseus, dos hipócritas, dos sacerdotes da época, do Sinédrio, era a misericórdia. O que é misericórdia? É um dos preceitos mais importantes do que o dízimo. Misericórdia é um sentimento de dor. É sentir tristeza no coração quando a gente vê alguém que foi atropelado, que sofreu um acidente, uma catástrofe, ou a pessoa foi subterrada, foi soterrado pelo um morro, pela uma enchente, ou sofreu um acidente de trânsito, ou foi roubado, ou foi caluniado injustamente. Então nós temos que mostrar misericórdia por essa pessoa e ajudá-lo em tudo que for necessário. Então, ser misericordioso é ser solidário, é praticar a solidariedade. O que é praticar a solidariedade? Você sabe? É levar um prato de comida para quem tem fome. É levar um copo d'água para quem tem sede. É levar uma roupa para quem está nu e precisa se vestir. Foi exatamente o que Jesus falou. Quando eu tive sede, não me desse de beber. Quando estava com fome, não me desse de comer. E quando eu precisava me vestir, tu não me deste o vestuário. Então, ser misericordioso é ajudar as pessoas que sofrem tragédia, é pessoas que sofrem de doença, são pessoas que passam fome, são pessoas que sofrem todos os tipos de agrúria dessa vida. Você já levou um prato de comida ou uma marmita para uma pessoa que vive na rua, que não tem aonde dormir, que não tem um lugar para reclinar a sua cabeça? Você já fez esse bem? Você já vestiu essas pessoas? Olha, vou dizer uma coisa para vocês. É muito melhor, em vez de você dar o dízimo, é você comprar uma cesta básica e ir lá numa vila, numa casa, onde moram pessoas miseráveis, seres humanos que nem nós, mas que estão desempregados, que estão doentes. Você chega lá, abre a geladeira, você não encontra nada, só água. Então, essa pessoa precisa de ajuda. Então, você tem que praticar a misericórdia. Você tem que ser misericordioso. Aí você está entesourando tesouro nos céus. Então, meu amigo, presta atenção. Ser misericordioso é ser o bom samaritano. Outra coisa, fidelidade ou fé em Deus, é amar o próximo como a si mesmo. Veja bem, você ama o seu vizinho, você ajuda o seu vizinho, você colabora com o seu vizinho, você faz alguma coisa, já praticou um bem, já ajudou, já falou de Jesus
para esse vizinho. Então ele precisa de ajuda. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Jesus Cristo, a palavra de Deus diz que quando ele olhava para a multidão, ele olhava para o povo, ele olhava com um olhar de ternura, olhar de misericórdia, de fidelidade, de fé. Ele olhava para as pessoas e os seus olhos lagrimejavam. As lágrimas escorriam sobre a sua face. Só no olhar ele amava. A Bíblia diz que Jesus via as pessoas doentes como precisando de um médico. Jesus via as pessoas longe do redil, precisando de uma igreja, de um aconchego, de um carinho, de um afeto, de uma palavra de fé, de amor e de justiça. Você já praticou isso nos dias de hoje? Então, meu amigo, fé, justiça e misericórdia. Você que se diz um pastor, que tem um carrão grande, você já foi lá num viaduto, num lugar lá da sua cidade, aonde tem aqueles miseráveis, aqueles seres humanos que estão babando, que estão cheirando a mal, a sua roupa está cheia de urinas, de fragmentos de fezes. Eu pergunto para você, você teria coragem de pegar um mendigo barbudo, sujo, fedendo, botar dentro do seu carrão, levar para sua casa, dar um banho nele, fazer a barba dele, dar umas roupas novas para ele, dar a sua cama para ele dormir? Você faria isso? Você já fez esse gesto de amor, de caridade, de misericórdia, de justiça para essa pessoa? Então o que é que adianta você dar o dízimo? Você pode dar o dízimo de tudo, mas se você não estiver enquadrado dentro desses 3 parâmetros da lei e da ordem, da palavra de Deus, você jamais será salvo, porque você não pratica justiça, você é injusto com os homens. Então, a sua pregação não tem valor nenhum. Mas antes de mais nada, falando em dízimo, vamos voltar a Abraão. Abraão é a pedra, vamos dizer assim, de desculpa, de saída dos pregadores que pregam o dízimo e que acusam as pessoas que não dão dízimo de ladrão. Veja bem, eu acabei de falar, eles não são misericordiosos, eles não praticam a justiça e jamais entenderão de fidelidade. Então vejamos bem aqui. Aí, como desculpa, eles dizem, veja bem, o dízimo. Abraão deu o dízimo de tudo há 430 anos antes de surgir a lei do dízimo. Está correto, exatamente. Ele deu o dízimo de tudo. Mas você já observou uma coisa? O dízimo que Abraão deu não foi o mesmo dízimo do Velho Testamento. Isso que ele estava no Velho Testamento. Veja bem, estava há 430 anos antes de Moisés. E a lei de Moisés dizia, em Levítico, você pode ler a Bíblia, em Levítico nós encontramos essas orientações no capítulo 27 de Levítico, 27, 30 a 33. O que é que diz aqui? Aqui diz que o dízimo, preste bem atenção, o dízimo era alimento agrícola. Alimento agrícola. O que é isso? Feijão, arroz, trigo, batata, cominho e fruto das árvores. O que eram os frutos das árvores? Era o figo, eram as laranjas, o abacaxi, a azeitona, o azeite de oliva. Teriam que ser levado ao tabernáculo diante dos levitas. E tinha que ser consagrado ao Senhor. Até os animais tinham que passar debaixo da vara dos pastores,
para ser consagrado ao Senhor. Eles eram contados e tinha que dar o melhor, sem defeito. O melhor para Deus. Mas era alimento, 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 não dinheiro. Alimento. E esse alimento não era para ficar na igreja. Não era para ficar com os pastores. Esse alimento ia para a igreja, era santificado, era abençoado, apresentado numa oração diante de Deus e depois era distribuído para matar a fome das viúvas, dos órfãos, dos necessitados e dos pobres, dos miseráveis. Hoje nós o que mais temos é pobre nas vilas, nos bairros. A Rocinha, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem aproximadamente, eu acredito, uns 300 a 350 mil habitantes. Lá o que tem de gente passando fome não está escrito. É coisa muito séria. Não é só lá no Rio de Janeiro, é em todas as cidades do Brasil. Então o que eu estou querendo dizer é que é exatamente isso. O alimento que era ofertado como dízimo, ele tinha que ser consagrado a Deus e depois distribuído para matar a fome. Hoje você não dá alimento, você dá dinheiro. E o dinheiro que vai para a igreja é distribuído para sustentar as viúvas? É, para sustentar os órfãos, para sustentar os mendigos, os miseráveis. É para isso? Não. O dinheiro fica com o pastor da igreja para pagar os seus obreiros ou para comprar, talvez, uma fazenda, um carrão, ou de repente um avião, ou comprar aplicar em fazenda, em gado, no Mato Grosso, como muitos fazem, levam para o paraíso fiscal. Hoje o dinheiro vai para a igreja e digamos que fosse legal, real, dar o dízimo em dinheiro para a igreja teria que distribuir esse dinheiro para os pobres. Não ficar com o pastor, porque não é dele, é para as viúvas, os órfãos, os necessitados e os pobres. Então tem que ser distribuído o dinheiro do dízimo para o povo miserável. Não para ficar com o pastor. Está errado. Aí o pastor diz assim, mas nós precisamos do dízimo para construir igreja, para construir capela. Mas aí está fugindo do texto da Bíblia. O texto da Bíblia diz que o dízimo era para sustentar, para alimentar. Qual é a igreja hoje que sustenta os pobres, as viúvas, os necessitados? Você já viu o pastor mandar arrumar o telhado da casa da viúva? Você já viu o pastor mandar comprar uns móveis novos, reformar a casa dela e pagar tudo? A Bíblia ensina. A verdadeira religião é cuidar das viúvas, dos órfãos e do necessitado. E o dízimo não está sendo dirigido a essa pessoa, mas ao bolso dos pastores. Essa é a realidade. Outra coisa, essa desculpa de dizer que Abraão deu o dízimo de tudo. Sim, realmente ele deu. Mas qual foi o dízimo que Abraão deu? Você já leu? Você tem que ler Gênesis 14. O dízimo que Abraão ofertou, que deu para o sacerdote Melquisedeque, não foi alimento da terra. Ele não foi santificado ao Senhor. O que ele deu foi a sobra de guerra. Foi isso que ele deu. Por quê? Já vou explicar para vocês. 5 reis começaram uma guerra com mais 4 reis. E eles começaram a criar uma guerra naquela região, das 2 grandes cidades que haviam, Sodoma e Gomorra. Em derredor tinha, na época, mais ou menos uns 16 povoados ou bairros
né? Vamos falar em bairro, não era uma cidade grande, eram vilas, povoados pequenos. Tinha, fora de Sodoma e Gomorra, que eram duas grandes cidades, tinha 16 cidadelas em derredores. E também fora dali havia muito povoado. E o povo daquela época, principalmente os amalequitas, né? Os amalequitas e outras raças de gente também, eles faziam o seguinte, eles se uniam e roubavam as produções de alimento do campo. Eles invadiam as propriedades e sacavam o trigo, a batata, o arroz, o cominho, o endro, o azeite, a azeitona. Eles roubavam, eles invadiam as fazendas de antigamente e então eles se tornavam ricos e poderosos porque eles viviam só roubando. Os filisteus era outra raça de gente que viviam só do roubo, né, das guerras, dos conflitos com outras cidades, com outros reis, reinados, para aumentar a sua fortuna e o seu exército. Então, eles eram campeões, os amalequitas, os filisteus, e havia outros também, que viviam só roubando. E aconteceu que Ló, que era sobrinho de Abraão, e o irmão de Abraão, eles tinham fazenda ali na mediação de Sodoma e Gomorra. E esses reis guerrearam durante 12 anos, eles se transformaram em potências. E eles começaram a invadir e a tomar as propriedades, tomavam as mulheres, tomavam os jovens, levavam tudo como escravo para servi-lo, para servir as mulheres na prostituição, na adoração dos seus deuses Júpiter, Baal, Baolins, enfim. Então eles viviam disso e eles invadiram a fazenda de Ló, levaram seus criados, suas mulheres, seus filhos, seu gado, levaram tudo que eles podiam carregar, eles carregaram. E aí um dos guerreiros de Ló conseguiu fugir e chegar e vir até Abraão e contar tudo o que aconteceu. Aí o que fez Abraão? Ele escolheu 318 guerreiros, que era do próprio Abraão. Abraão era um homem rico, poderoso, tinha milhares de pessoas que o serviam. Ele escolheu 318 guerreiros e foi para cima, guerreou contra essas tribos, destruiu e pegou de volta os seus bens e aquilo a mais que havia, que pertencia ao adversário, ao inimigo, ele tomou. E ali veio muita mistura. Ali tinha amuleto de Júpiter, ali tinha coisas que era consagrado a Satanás, aos deuses Baal, Baolins, enfim. Então ele pegou a sobra de guerra. Está entendendo? A sobra. Não era frutos que eram produzidos pela terra, não era alimento agrícola, eram os restos de sobra da guerra. Ali tinha roupa, ali tinha espada, ali tinha gado, ali tinha alimento, tinha tudo. E coisas que eram consagradas aos deuses de pedra, a Dagon, a Baal, a Júpiter e a outros tipos de deuses, inclusive deuses egípcios. Deuses Dagon, deuses de sacrifício, era tudo obra do diabo. E ele pegou os despojos, o resto de guerra, tudo aquilo, juntou tudo. E com isso Abraão ficou mais rico ainda, porque ele tomou muitas propriedades para si. E aí ele pegou toda aquela sobra de guerra e deu 10% para o sacerdote Melquisedeque. Lê, confirma, procura, lê Gênesis 14, que vocês vão ver que não foi alimentos e que também não foi consagrado a Deus. Era coisas
que pertencia aos antigos impérios. Então Abraão deu aquele dízimo para mim, no meu conceito, perante o Senhor. Deus abençoou ele. Tudo bem, por ele ter protegido as famílias, as crianças, os jovens, mas eu tenho certeza absoluta que aquela doação que Abraão deu não existia na lei, ele deu porque quis dar, mas eu acredito que não teve nenhum valor justificativo diante de Deus, porque era sobra de guerra. Sobra de guerra era uma coisa, e alimento agrícola era plantado pelos colonos judeus. A lei foi bem clara, somente alimento do povo judeu, do povo de Israel. Eles plantavam, consagravam e ofereciam a Deus, e era consagrado. E o que Abraão deu não era alimento agrícola e não era coisa consagrada, era a maioria coisas diabólicas que pertencia à feitiçaria, ao culto do ocultismo, de Baal, Baolim, Júpiter e outros deuses. Então, eu não considero que isso aí seja dízimo de verdade. Dízimo, ele é fruto do nosso suor, do nosso trabalho. E ele tem que ser dado com alegria, porque a Bíblia diz que devemos contribuir em 2 Coríntios, a palavra de Deus fala em 2 Coríntios que devemos contribuir com amor, com carinho, segundo o desejo do nosso coração. Você dá aquilo que você sente. Se você quiser dar R$1, dá R$1. Dá R$10, R$50, o valor é o mesmo diante de Deus. Tanto, é como o pecado. Não existe pecadinho, nem pecadão, nem pecado cabeludo. Pecado é pecado. É que nem aquele cara que diz assim, que a gente vê muitos pastores falando, hoje é sexta-feira, nós vamos fazer oração forte. Não existe oração forte, meu amigo, nem oração fraca. Orar é falar com Deus. Não existe oração forte e nem oração fraca. E nem existe palavra forte e nem palavra fraca. A palavra de Deus, ela é autêntica e verdadeira. E o poder dela é imenso, é inexplicável. Sempre é inexplicável. E ela cumpre-se até nas vírgulas. Então, Deus é Deus. E o homem continua sendo homem. E outra coisa, essa história de dizer que o dízimo, além deles não sustentar os pobres, que é a finalidade do dízimo, eles dizem que é para construir igreja, capela, templos. Será que é mesmo? Não, isso não é verdade. Veja bem, cada cidade no Brasil, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o estado de Goiás, 75% das pessoas são evangélicas em Goiás. E lá existe templo aí, em tudo quanto é cidade, em tudo quanto é vila, em tudo quanto é bairro. A maioria dos templos hoje, das igrejas, das primeiras igrejas, as igrejas mães, hoje a maioria estão vazios, porque as pessoas fogem de lá, porque não aguentam. Está entendendo? Eles atam o fardo pesado, difícil de suportar, e colocam sobre os ombros da pessoa, exigindo que a pessoa tem que usar isso, aquilo e aquilo outro, e tem que dar o dízimo, e fim de pau, quem não dá é ladrão, e lugar de ladrão é na cadeia, lugar de ladrão também é no inferno. Então, meu amigo, cai fora dessa. A hora que ele estiver falando sobre isso, acusando vocês, chamando vocês de ladrão, que é um conselho, levante-se na mesma hora e abandone a igreja. Ou então procure outra igreja, onde você se sinta bem. E essa história de dizer que o dinheiro é para construir igreja, isso é conversa fiada. Tem toda a cidade, tem igrejas aí com 5.000 membros, 10.000, 8.000, 20.000 membros, e tem em torno da mesma cidade, tem em torno de 50, 80 congregações, tem congregações até maior do que o templo sede, entende como é que é? E tu vai lá, às vezes tem meia dúzia de gato pingado num culto de oração, que nada.
Não tem nada de construir templo, não. Outra coisa, todo mês as igrejas fazem campanha missionária e começam a distribuir envelope, usa uma camisinha, missão e etc. tal, e começam a reunir em todas as congregações, em todas as igrejas, dinheiro para mandar para a missão para os missionários. Quer que eu diga uma coisa para vocês? Eu conheço os bastidores das igrejas evangélicas, das grandes igrejas. Eu sou um pastor à moda antiga. Eu sou um dos últimos remanescentes. Eu tenho 58 anos de pastorado. Vocês sabem o que é 58 anos? Você encontra pastor aí de 5 anos, 10 anos, 20 anos, mas 58 anos é raro, é difícil. Eu tenho 58 anos de pastor, eu tenho 78 anos. Eu fui praticamente criado dentro da igreja evangélica a partir dos meus 7 anos. Eu tocava clarinete na banda da minha igreja com 7 anos. Então vocês não estão falando com criança. Eu conheço todos os bastidores das igrejas. Eles fazem essas campanhas missionárias. Eles tiram aí 1 milhão, 2 milhões, depende do município, da cidade. Aí sabe o que é que eles fazem? Esse dinheiro tem que mandar, vamos dizer, a maioria vai para a África, vamos dizer, que tem que mandar. Aí sabe o que acontece? Esse 1 milhão e pouco, 1 milhão e 300, 1 milhão e 500 mil, eles se dividem entre eles. Aí eles mandam 20, 30 mil. Às vezes não dá nem para levantar uma parede de uma casa. Ou do templo lá. Lá sim precisa fazer templo. Na África. Nos outros países aí. Eles mandam uma mixaria. Eu já vi caso de ir para lá 5 mil reais. Veja bem, o que é que vão fazer com 5 mil reais? Vai dar só para comprar roupa e alguns alimentos para a família do missionário. E os milhões que eles recolhem dizendo que é para a missão, para os missionários, fica no cofre das igrejas. Essa é a verdade. Isso eu digo com toda a velocidade, com toda a franquia, com toda a certeza da minha alma. Eles não mandam todo esse dinheiro, eles mandam uma partezinha só, o resto fica com eles. Então o que é que isso adianta? São hipócritas, é como disse Jesus. Vocês dão o dízimo disso, daquilo e outro, mas o principal vocês não fazem, que é justiça, misericórdia e fé. Isso vocês não praticam. Então, prezados amigos, nós encerramos a nossa live sobre o dízimo. Agora eu quero dizer para vocês uma coisa. Eu tiro o meu chapéu para um pastor. Me parece que ele é do Paraná, eu não tenho bem certeza. Eu não conheço ele, nunca tive em contato com ele, mas através de vídeos eu tenho observado. Esse pastor é pastor Sandro Rocha. Esse cara, eu tiro o meu chapéu para ele. Esse é o cara mesmo. Esse homem, ele ganha alimento, ganha roupa, ganha de tudo um pouco. E sabe o que é que ele faz? Ele arruma um cambuio de carro, 2, 3, 4 carros. Ele lota de alimento, de feijão, arroz, alimento mesmo. E leva tudo, até Bíblia ele compra. E sabe o que é que ele faz? Ele leva para os missionários que foram abandonados lá no meio do mato pelas outras igrejas, as igrejas mães, as igrejas ricas e poderosas. Eles não estão nem aí para mandar dinheiro não para a missão. Esse pastor, veja bem, que não pertence a essas igrejas grandes, que têm obras faraônicas, esse pastor, só para vocês terem uma ideia, ele tem mais de 600 mil pessoas na sua igreja online. É uma pessoa extraordinária. Eu admiro, eu tiro o meu chapéu
para esse cara, porque ele entra lá dentro do mato, entra lá nas serras, nos lugares de difícil acesso e leva comida, alimento, roupa, Bíblia, sapato, ele leva de tudo que é necessário e precisa para uma família. E os caras não são membros da igreja dele, pertencem a outras igrejas, mas ele vai lá, ele é uma forma de humildade, é uma forma de exaltar a Deus. Esse sim ama o próximo. Ele vai lá e abastece as prateleiras desses missionários que estão passando fome e necessidade. Estão esperando essa migalha da oferta das missões, cujas ofertas nunca chegam no bolso desses missionários que são abandonados por essas igrejas chamadas de igreja mãe. Então, amigos, essa é a realidade que nós estamos vivendo no dia de hoje. Agora, eu peço para você fechar os seus olhos, inclinar a sua cabeça. Em respeito a Deus, vamos fazer uma oração. E mais tarde, hoje mesmo, eu estarei fazendo uma live sobre cura divina. Você procura, Wilson dos Anjos, no YouTube, e no Facebook. Nós estamos fazendo uma live ainda hoje, vou botar no ar à noite, sobre cura divina e libertação. Fale para o seu amigo, para o seu parente. Fale desse trabalho que estamos fazendo. É um trabalho digno e honesto. Não cobramos nada de ninguém e aceitamos as pessoas como elas são, com todas as suas qualidades e com todos os seus defeitos. Porque eu sou o principal dos pecadores. Tenho muitas qualidades, mas também tenho muitos defeitos. E nem por isso Deus me abandonou. Ele é comigo e sempre foi e sempre será. Oramos nesse instante. Amado e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado Jesus, eu te peço a tua bênção agora sobre os ouvintes que estão ouvindo esta palavra. Abençoa eles, Senhor. Dê a tua graça. Supre, Senhor, todas as suas necessidades físicas e espirituais, as necessidades alimentares, o vestuário, a água, todo tipo de alimento que o corpo precisa. Ó Deus, supra, Senhor, a necessidade de cada um. Eu coloco eles diante de ti. Tenha misericórdia deles. Dê paz no coração. Dê paz no espírito. E abençoa eles, que eles possam ser pessoas justas, honestas, ordeiras, que ame a ti como tu és, Senhor, o Deus único e verdadeiro, o Deus soberano, o Criador dos céus e da terra. Assim, Senhor, abençoa também a minha família, cura os enfermos, cura os doentes que estão ouvindo essa live. Estende as tuas mãos, supra as suas necessidades, toca, Senhor, em seus corpos, liberte-os, dê a libertação. Em nome de Jesus Cristo, eu te louvo e te agradeço agora, para todo sempre. Amém, amém. Que Deus vos abençoe esse final de semana. Dê paz para os vossos corações, dê alegria de viver. E um beijo em todos os corações de vocês. Em nome de Jesus Cristo, que sejam felizes hoje e sempre. Amém, amém, amém.